irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva também para participar conosco a cada sábado dos nossos estudos. Vamos rogar a Deus, não é, gente, que encha o nosso dia de muita luz, de muita paz e de muito equilíbrio também. Hoje nós vamos falar de um tema bem especial. Nós vamos falar de um pensamento do Espírito Emmanuel, que diz assim: para fazer caridade tem que ter muita disciplina. Olha aí, um novo olhar para essa que é a grande bandeira do Espiritismo, que é a caridade. Os Espíritos recomendam: façam sempre a caridade, aqui na Terra, na pátria espiritual, onde quer que estejamos. E nós já estudamos aqui muitas maneiras de fazer a caridade. Só que hoje a nossa reflexão é um pouco diferente. É falando da disciplina que nós deveremos ter na hora que brotar em nós aquele grande desejo de servir, de ajudar, porque a doutrina também nos recomenda: fazer o bem precisa ser na hora certa e da forma correta. Isso. Se nós não pensamos ainda nessa questão, nesse ângulo de visão da caridade, agora é o momento. O nosso estudo é para isso. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: caridade é benevolência para todos, indulgência e o perdão também. Mas a mesma doutrina nos ensina: é importante que nós possamos fazer a caridade de uma forma correta, muito consciente, para que o nosso desejo de ajudar não se transforme num empecilho para o crescimento do outro. Vamos aqui detalhar um pouco, não é? Nós já sabemos, gente, que cada espírito traz suas provas, suas expiações, tudo com a finalidade de gerar o seu crescimento, a sua redenção, muitas vezes o pagamento de faltas anteriores. E aí a espiritualidade que tudo planeja, tudo organiza, faz com que aquele espírito retorne atravessando na jornada algumas dificuldades. Então nós não podemos nem deveremos retirar a expiação à prova de alguém, mas podemos sim ajudar bastante aquele irmão a atravessar, não é, essas dificuldades da jornada que tem, nós já estudamos aqui, o grande poder de ser educativo para aquele espírito que cresce. Vou trazer para vocês uma pequena historinha que começa a nos trazer entendimento sobre o que nós estamos aqui refletindo. Diz que um homem vinha passando, não é, numa via e viu uma lagarta se debatendo para quebrar o seu próprio casulo. O homem então sensibilizou-se e disse: vou ali ajudar. Foi, quebrou o casulo para libertar aquela lagarta. O que aconteceu depois disso? Aquela lagarta que, transformando-se em borboleta, nunca mais pôde voar, porque era justamente o esforço na quebra do casulo que ia fortalecer as suas asas e ela então alçar o seu grande voo. Então é isso, nem sempre a ajuda, se não for da forma disciplinada, vai gerar no outro um bem. Nesse caso, gerou um seríssimo prejuízo de crescimento e de libertação, não é? Então, ainda ontem eu assistindo alguns depoimentos de espíritos desencarnados trazendo seus recados, suas cartas para os seus familiares, e um me chamou muito a atenção, de um garoto que desencarnou aos 16 anos. Mas o que é que mais chamou a atenção? Foi a profundidade de sua resignação, porque ele passou os 16 anos dessa breve existência terrena em cima de um leito. Não se movimentava para nada. Mas o que ele diz na sua cartinha endereçada à sua mãe? Que
que ele percebia tudo que estava à sua volta, principalmente o sofrimento daquela mãezinha que tinha o desejo de ajudá-lo e não sabia como. E ele diz nessa carta, muito sensibilizado para todos ouvirem: minha mãe, eu precisava daquela expiação. Eu estava ali redimindo algumas faltas anteriores e essa minha vida de 16 anos no leito foi capaz de me fazer a redenção espiritual e eu estou muito feliz. Então, gente, é essa compreensão que nos traz a doutrina espírita para que a gente perceba que o bem, volto a dizer, precisa ser certo e na hora oportuna. Vamos seguir aqui, gente. Aquilo que parecia ajuda é a metáfora, né? Na verdade, trouxe dificuldade. Diz Emmanuel assim: o verdadeiro amor não facilita o erro. Ora, gente, muitas vezes nós temos o coração ligado a alguém que esteja em erro. O bem não é retirar, não é a responsabilidade de quem está em erro, mas apoiar para que ele saia daquela situação. Ajudar, diz Emmanuel, não é alimentar também ilusões. Diz Emmanuel, a caridade, ela corrige, é uma forma de caridade. Ela orienta, não é? E ela também educa. Então a caridade, gente, feita com disciplina, traz todos esses benefícios que nos coloca o Espírito Emmanuel. E aí ele nos traz uma frase para nossa reflexão nesse momento. Nem tudo que alivia melhora. Nem tudo que dói prejudica. Olha aí a cartinha do jovem que desencarnou aos 16 anos, não é? Ele passou realmente uma jornada aqui na matéria muito difícil, mas no final lhe trouxe um grande progresso espiritual. André Luiz nos adverte para uma coisa muito importante. Ele diz assim: quer fazer uma boa caridade para quem está passando algumas dificuldades aqui no plano material, seja de qualquer ordem, lhe transmita força para vencer, inspiração, uma boa escuta, uma boa palavra, nos diz o Espírito André Luiz. Leve a essas pessoas o seu amparo. É uma forma belíssima, não é, de realizar a caridade. E o Espírito Joana de Ângeles nos traz outra advertência profundamente importante, gente. E que no processo de nós realizarmos a caridade, a gente não pode cair no erro de gerar na pessoa a dependência. Isso é muito sério, não é? Joana diz assim: muitas vezes nós não estamos intimamente, não é, suportando ver alguém naquela quadra, naquele sofrimento, e a gente então termina por sistematicamente ir ajudando e gerando no outro uma dependência de nós próprios. Outra reflexão importante para a gente, nesse prisma que nos traz Joana de Ângeles: há ajudas que aprisionam mais do que libertam. Olha aí, gente. É quando a nossa caridade sem disciplina gera no outro um estágio de dependência de nós. E isso não é salutar para o espírito que está em processo de crescimento. Ajuda é uma coisa, gerar dependência é outra. E nós sabemos que na prática acontece, não é? Porque a necessidade muitas vezes gera isso. Alguém quer uma tábua de salvação, você está no meio do mar ali revolto e você não quer afundar, você quer algo que te liberte. Mas muitas vezes é exatamente isso. A pessoa precisa fazer o esforço, não é, para se salvar, e não você ser a dependência permanente
no qual ele se agarra para tentar sair daquelas questões, daquelas dificuldades. Falei no início do estudo, é essa nossa visão que a doutrina nos traz, que estamos aqui tentando aprofundar e refletir. Vamos a algumas coisas aqui, não é, gente, do nosso cotidiano, que materializa esse estudo que nós estamos fazendo. Vejo algumas atitudes muito simples, muito normais para o nosso dia a dia, mas que vêm ao encontro do que estamos refletindo. Muitas vezes se apresenta mais como falta de disciplina, gente, do que realização do bem. Vamos dar alguns exemplos. Dar recursos, não é, a quem está sustentando vícios. Gente, há outras maneiras, não é, de auxiliar, orientar, como diz Emmanuel, educar, mas você dar recursos a quem está vivendo de vícios, isso não vai trazer a ele a libertação. Resolver constantemente os problemas de alguém. Olha o que Joana de Ângeles alertou. Vai gerar uma dependência. Aquela pessoa, a partir daí, a cada dificuldade, já sabe a quem recorrer. E aí deixa de fortalecer sua musculatura psíquica e espiritual, e o seu voo de libertação não vai acontecer. Proteger sucessivamente um filho que esteja em atitudes equivocadas. É aquele popular, não é, gente? Vou passar a mão na cabeça porque é o meu filho querido. E aí estamos gerando mais adiante alguém inseguro, alguém que acha que a vida sempre precisa lhe responder positivamente. E nós sabemos que o mundo não vai responder tudo de bom para quem está cavando, não é, um caminho pedregoso. E aí muitas vezes esse excesso de proteção mais desprotege do que faz o bem a quem esteja em erro. Evitar que alguém enfrente consequências dos próprios atos. Gente, a maior regra que nos apresenta a doutrina espírita qual é? A lei de ação e de reação, a de causa e de efeito. Nós precisamos fortalecer, não é, a nossa espiritualização, assumindo os nossos atos. É preciso que tenhamos consciência, tá certo? De que quando a gente erra, antes de tudo, é fundamental que a gente assuma, não é? E muitas vezes, no seu arroubo, no seu desejo de fazer o bem, você diz, não vou deixar que a pessoa passe pela consequência natural daquilo que errou, não é? Então isso não nos auxilia. E aí veja bem, tudo isso aí, gente, que nós colocamos da forma cotidiana, não se configura como caridade, antes falta de disciplina no ato da caridade. Então, quando nós, não é, formos fazer, diz aqui a espiritualidade, algum ato no bem, de caridade, tem um filtrozinho, não é, que a gente precisa avaliar. Isso fortalece ou enfraquece. Isso está libertando ou gerando dependência. Isso educa ou acomoda o outro. Gente, nada disso é para que esfrie o nosso coração, muito pelo contrário. É para que o nosso bem, a nossa caridade seja de forma efetiva, que construa, que gere o bem, não é? Então nós já estudamos aqui que muitas ações a gente vai examinar, ela é boa ou ela é má, depende da consequência que gera. Veja, nem tudo aquilo que parece mal gera uma má consequência. E nem tudo aquilo que, de um olhar simples, parece o bem, gera uma boa consequência. Então, esses filtros aqui são importantes, não é? Então, a verdadeira caridade, diz a espiritualidade, não é aquela que evita toda dor, é a que evita o sofrimento inútil. Isso, muitas vezes, nosso irmão está passando por uma dor educativa
E agregada a essa dor, vem muito sofrimento. Por quê? Porque às vezes não compreende, a pessoa dá o braço à revolta, aí entra a nossa caridade. Nós não tivemos o poder de evitar aquela dor que está educando o nosso irmão, mas nós podemos ser profundamente caridosos, orientando, fortalecendo o ânimo, não é? Dando todo o apoio para que a pessoa vença aquele momento. Então, vamos trazer aqui, gente, nos encaminhando para o encerramento do nosso estudo, a frase dos irmãos que diz assim: amar não é fazer tudo pelo outro. Amar, sobretudo, gente, é estar ao lado, não é? E muitas vezes isso demanda também um esforço de nossa parte, a disciplina, a nossa disponibilização de estar ali ao lado. Então, amar é estar ao lado, sem tirar da pessoa o direito de crescer. Às vezes, a maior caridade não é estender a mão para tirar alguém da prova, mas sustentar essa mão com fé enquanto ele aprende a sair desta situação. Então, gente, sustentar a mão de quem sofre é muito importante. Estimular o ânimo, não é? Mostrar o que nos ensina a doutrina espírita, e que aquele garoto que eu falei, com 16 anos, desencarnou e na pátria espiritual teve um profundo entendimento e transmitiu à sua mãe, que padecia muita dor da ausência, sofrendo pelo seu desencarne, aquele filho querido, ele dizendo: minha mãe, isso que eu passei foi o grande impulso para o meu crescimento. O que aparentemente são 16 anos de dor que ele passou, foram 16 anos de um grande e aprofundamento redentor. Vamos ficar com a frase final, gente. A caridade sem disciplina pode ferir, mas a caridade com disciplina liberta. Então, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de estar com todos vocês. Se gostaram, deixe seu like, divulguem, não é, nossos estudos, peçam aos amigos, aos parentes, aos conhecidos que se inscrevam no nosso canal. Se Deus assim o permitir, sábado que vem estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.